Você sabia que para a grande maioria dos verbos irregulares do alemão existe um certo tipo de regra para essa irregularidade? Esse é o tema da aula de hoje, mas antes da gente começar, roda a vinheta! Willkommen! Ich heiße Bianca und das ist mein Kanal Alemão Sem Chucrute. Aqui você aprende alemão do zero e também diversas curiosidades sobre a cultura e o dia a dia dos alemães. Por isso, já aproveita e se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. A conjugação dos verbos no alemão é, no geral, mais simples do que a conjugação dos verbos do português. Porém, as duas línguas possuem verbos irregulares. Alguns deles a gente já viu no primeiro vídeo sobre conjugação de verbos. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar o link para ele aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição. O que muitas pessoas não sabem é que na maioria desses verbos irregulares, o tipo de irregularidade que acontece é a mesma. É muito comum que a gente troque uma letra por outra ou uma letra por duas letras no presente. E esse tipo de irregularidade acontece geralmente para a segunda e para a terceira pessoa do singular, ou seja, para o du, para o er, sie, singular, né, ela, e es. O primeiro tipo de irregularidade é a troca de um e por um i. Isso acontece, por exemplo, com o verbo geben, que é o verbo dar. A gente vai conjugar o verbo geben da seguinte forma: Ich gebe, du gibst, er, sie, es gibt. Wir geben, ihr gebt, sie geben. Deu para ver que essa troca de um e por um i aconteceu só então na segunda e na terceira pessoa do singular, du, er, sie, es. Existem vários verbos que possuem esse tipo de irregularidade. Alguns dos mais relevantes são sprechen, que é o falar, essen, comer, treffen, encontrar, helfen, ajudar, vergessen, esquecer, treten, pisar, werfen, jogar ou atirar. Essa troca também acontece com mais dois verbos, porém esses outros dois verbos acabam mudando um pouquinho mais do que só o e. São eles o nehmen, que é o pegar ou tomar. Ele não só vai trocar o e pelo i, a gente vai trocar o h por um m também. Então fica ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen. Isso também acontece com o verbo tornar-se, que é o verbo werden. Esse verbo a gente talvez não utilize no português com tanta frequência, mas no alemão ele é muito utilizado. Ele inclusive é verbo auxiliar para falar sobre o futuro, para utilizar a voz passiva, mas esses são temas para outra aula. Como que a gente conjuga o verbo werden? Ele fica da seguinte forma: Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. O segundo tipo de irregularidade que acontece com os verbos do alemão é trocar o e por um ie. Esse tipo de irregularidade não é tão comum quanto trocar o e por um i. Um exemplo de verbo que isso acontece é o verbo lesen. Lesen significa ler. A gente conjuga ele da seguinte forma: Ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Reparem que a conjugação do du e do é praticamente a mesma, mas isso não tem a ver só com a irregularidade, tem a ver com o fato do lesen já ter um S ali, que não é eliminado quando a gente conjuga para o es e es. Outros verbos que seguem esse tipo de irregularidade é o verbo sehen, que é o verbo ver, o verbo befehlen, que é o verbo comandar, empfehlen, que é recomendar, e stehlen, que é roubar. Antes da gente continuar com mais tipos de irregularidades, se você está gostando desse vídeo e ele está te ajudando, aproveita e ajuda o canal também a crescer, deixando um joinha aqui embaixo. O último tipo de irregularidade muito comum que acontece nos verbos no presente é adicionar um trema, que no alemão é chamado de umlaut, ao a. Isso acontece, por exemplo, com o verbo fahren, que é o verbo ir de meio de transporte, seja terrestre ou aquático, como por exemplo ir de barco, de
trem, de ônibus. E ele também significa o verbo dirigir. A conjugação dele é como segue. Ich fahre, du fährst, sie, es fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Olha só, quando a gente adicionou o trema no A, a gente mudou a pronúncia dele. A gente não vai mais pronunciar ele como um A, a gente vai pronunciar ele, né, nesse caso aqui, como sendo um E. Se você ainda tem dúvidas com relação à pronúncia do alemão, eu vou deixar aqui em cima nos cards o link para a minha playlist de pronúncia. Bom, quais outros verbos seguem esse tipo de regularidade? A gente tem, além do fahren, a gente tem o schlafen, dormir, tragen, estar vestido ou carregar, laufen, caminhar, correr, andar, fallen, cair, waschen, lavar, lassen, deixar, laden, carregar e halten, manter. Bom, essa regra é seguida por vários verbos, mas existem verbos que não seguem nenhuma dessas 13 irregularidades principais que eu expliquei para vocês no vídeo. Por exemplo, o verbo ser estar, que é o verbo sein, não tem nada a ver com essa irregularidade aqui, e todos os verbos sofrem algum tipo de alteração, não só a segunda e a terceira pessoa do singular, né? O du, es e es. Então, todo mundo muda. Ou ainda o haben, que é o verbo ter. Esses dois verbos eu já expliquei então no primeiro vídeo sobre conjugação de verbos no presente. E caso você não tenha visto, o link está aqui embaixo na descrição. O alemão possui ainda outros verbos irregulares, como por exemplo os verbos modais e o verbo wissen, que é o verbo saber, que apesar de não terem uma irregularidade em comum, eles têm uma característica comum a todos esses verbos, que é a irregularidade muda bastante os verbos do singular só, na conjugação do singular, ou seja, a conjugação para o ich, para o du, es e es. Os verbos modais são importantíssimos e eu vou falar sobre eles num outro vídeo separado, mas o verbo wissen é o verbo que conjuga como segue. Ich weiß, du weißt, weiß. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. Como vocês podem reparar, a primeira pessoa e a terceira pessoa, né, o ich, es e es, conjugam exatamente da mesma forma. Esse verbo é especialmente assim notável porque, além de ele ser irregular, weiß também é a palavra branco em alemão. Então, tem que prestar atenção no contexto da frase quando você for usar ele. Inclusive, se vocês tiverem interesse de saberem como dizer várias formas de eu não sei em alemão, tem um vídeo só sobre isso também aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Legal, aprendemos vários verbos e quais são as irregularidades deles. Mas talvez quando você esteja aprendendo um novo verbo, você não vai saber logo de cara qual que é o tipo de irregularidade que ele tem ou se ele é irregular ou regular. Para esses casos, eu recomendo que vocês, toda vez que vocês aprenderem um verbo, vocês consultarem um conjugador de verbos para ver se ele tem irregularidades ou não. Você pode consultar tanto direto no site do Léo, que é o dicionário que eu recomendo para você já ver, clicando lá na opção da tabelinha, para você consultar a conjugação desse verbo, ou você pode também usar um site de conjugador, como o Reverso ou Babilá. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição links para esses sites, ok? Fragen? Schreib hier unten. Dúvidas? Escreva aqui embaixo. E se não ficou nenhuma dúvida, escreva sem chucrute para eu saber que tá tudo zupa. E se você está começando a aprender alemão agora, eu recomendo também que você dê uma olhadinha na minha playlist chamada Alemão do Zero, que vai estar aqui em cima nos cards. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss! Aqui você aprende alemão do zero e também diversas curiosidades Porém, as duas línguas possuem verbos irregulares. A gente possui ainda outros verbos irregulares